Na segunda-feira tivemos um jogo eletrizante no Martins Pereira. O Joseense recebeu o União Mogi em uma partida com 5 gols. Tigre do Vale levou a melhor e de virada, hein? Confira aí na reportagem do Brunão e do cinegrafista Fábio Negrão. Até rimou. Solta, Matheus. Praticamente iguais na tabela de classificação da Bezinha, Joseense e União Mogi buscavam a vitória por motivos distintos. O Tigre do Vale queria se recuperar no campeonato após a derrota para o Flamengo de Guarulhos. Já os visitantes queriam manter a invencibilidade nesse início de competição. Ainda sem contar com o técnico Paulo Campos à beira do gramado, o Joseense começou a partida pressionando o União Mogi. Mas foi o time visitante que abriu o placar com esse gol de Brás aos 12 minutos de jogo. O segundo gol do União Mogi saiu aos 25 minutos, quando o Xuxinha foi lançado e tocou na saída do goleiro. Atrás no placar, o Tigre tentava jogadas rápidas pela ponta, mas era sempre parado com faltas. Quando conseguiu chegar na área do União Mogi, o lance foi parado por impedimento. Aos 37 minutos, enfim, o Joseense chegou com perigo, nesse chutaço do Estevão, que bateu no travessão e por pouco não entrou. Antes de acabar o primeiro tempo, o Joseense ainda chegou nesse chute do Felipe, defendido pelo goleiro Marco Antônio. Na segunda etapa, o Joseense conseguiu diminuir o placar logo aos 3 minutos, quando o atacante Júlio César tentou e João Vitor aproveitou a sobra para empurrar para as redes. O gol animou os donos da casa, que foram para cima. Nesse lance, Júlio César quase empata de cabeça. E de tanto insistir, o empate saiu dos pés do atacante, que aproveitou o rebote após o chute que acertou a trave. Aos 25, Xuxinha foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo em confusão com os jogadores do Tigre. Júlio César, de novo ele, tentou esse chute, mas a bola foi para fora. Já no final da partida, o Joseense pressionou e obrigou o goleiro Marco Antônio a trabalhar. E no apagar das luzes, quando o empate parecia certo, aos 50 minutos, o Joseense conseguiu um pênalti nesse lance. Felipe foi para a bola e fez o gol da vitória para delírio do técnico Paulo Campos nas arquibancadas do Martins Pereira. Após a partida, os jogadores foram até o treinador, que não segurou as lágrimas. Para o técnico Beto Vieira, que substituiu Paulo Campos à beira do gramado, apesar de sofrido, o resultado foi importante para dar uma moral à equipe. O grupo está de parabéns, são guerreiros. Para você reverter um placar de 2-0 com uma equipe qualificada, esse jogo valia 6 pontos. Então nós trabalhamos muito o lado emocional dos meninos, porque eles tinham capacidade. Com um ajuste nós pudemos reverter o placar, mas não foi nada fácil. Foi a superação de todos os meninos, todos estão de parabéns. E o gol da vitória do Joseense foi o primeiro do meia Felipe na competição. Ele contou um pouco como foi esse momento em um jogo difícil. Tive a felicidade, no momento e no jogo todo eu busquei, finalizar, busquei o gol a todo momento e graças a Deus fui coroado no final, Com o resultado, o Joseense vai a 6 pontos e chega na vice-liderança do grupo 5, atrás apenas do Guarulhos. Agora, o Tigre do Vale tem pela frente a outra equipe de Mogi das Cruzes, o Atlético, que não vence uma partida há 5 anos. Na Bezinha não tem adversário fácil. Todos os jogos são batalhas e a gente está preparado para que a gente possa começar a pensar neles a partir de amanhã, na verdade a partir de hoje já, depois dessa vitória, e começar a trilhar uma estratégia para poder ganhar deles. A gente não pode subestimar o nosso adversário, Nós temos que tomar muito cuidado, a preparação continua a mesma, a pegada continua a mesma, porque o campeonato só está começando. É muitas rodadas, são 36 equipes, só se qualificam 2. E espero poder estarmos aqui entre as duas. Quem disse que não tem emoção na quarta divisão? Que emoção, em 51 do segundo tempo, pênalti e gol. E esse jogo foi cheio de emoções mesmo. O Joseense começou melhor, mas em 2 ataques lá o União Mogi fez o gol. Falei, pronto, já
né, a gente já começa... Não, foi com 20 minutos tomou 2 gols, não foi? Sim, foram 2 e 2 chegadas. O União Mogi não fez mais nada no jogo praticamente. Só essas 2 chegadas que foi o gol. E aí o Joseense conseguiu se recuperar na partida. Lógico que teve um jogador a mais também, né? O Xuxinha, famoso, glorioso, foi expulso. E aí o Joseense conseguiu essa vitória aí na Bacia das Almas. Agora, Bruno, o que está chamando a atenção é que o nosso professor, ele é professor também, que é amigo do Luxemburgo, o nosso querido Paulo Campos está ficando na arquibancada. O que está acontecendo com o Paulo Campos? Pois é, eu fui tentar entrevistar o Paulo depois do jogo, conversei com o Ferretti meio que conversou... Excelente pergunta, repórter. Ele falou que pode ser que o professor saia do Joseense, que ele tem algumas propostas, eu não sei como que está essa situação. Na primeira rodada contra o Mantiqueira ele estava com um problema de documentação, eu achei que esse problema de documentação estaria resolvido já, mas parece que ele não entrou nem em campo contra o Guarulhos, né? Não entrou em campo, ficou à beira do campo contra o Flamengo de Guarulhos na última rodada e nem nessa, né? Essa ele ficou na arquibancada. Então, talvez seja... Ele não tenha nem entrado em campo nessa volta dele do Joseense. Que coisa. Então, sorte aí na sequência. O Joseense agora é o vice-líder dentro do seu grupo. Próxima rodada contra o Atlético Mogi. O Atlético Mogi que não ganha há 5 anos? Há 5 anos são 60 jogos sem vitória, sendo 53 derrotas e 3 empates. Acho que até um empate foi contra o São José, pelo que o Paulo me falou. São mais de 200 gols sofridos e 23 marcados, algo assim. Então... Pode, assim, se acontecer do Joseense perder para o Atlético Mogi... Histórico. É histórico e vexatório também, né? Se perder, fecha o clube também, né? Ferretti, se perder para o Atlético Mogi, larga a mão, hein, Ferretti? Apesar de que o Atlético Mogi, os jogos que ele perdeu esse ano, não foi de muito, não. Foi 1-0, 2-1, tá? Perdeu, né? Quem assistiu os jogos do Atlético Mogi falou que o time tá muito melhor do que anos antes, mas não quer dizer muita coisa também. Que beleza. Então tá bom, sucesso aí para o São José, para o Tigre do Vale, também para o nosso querido Paulo Campos, se ele permanecer no Tigre, se ele for para outra equipe. Paulo Campos é um homem do mundo, né? Já contou história bacana aqui pra gente. Parou guerras. Parou guerras, é verdade. E só com a embaixadinha ele parou guerra, que beleza. Mas olha só, Bruno.